Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar. Oh, meu Deus. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Oh, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu falar deserto. Ah, meu Deus. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Então vai você também. Vai lá, todo mundo dançando. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Agora todo mundo gritando um grito de alegria. Vai lá. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei. Então eu direi, O quê? então eu direi, O quê? oh, oh, abra-se o mar e eu passarei. Sejam todos bem-vindos no 26º jantar do Ministério de Empresários da Igreja Batista Getsema. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Essa música merece ficar em pé. Vamos ficar em pé? É algo assim. Então, vamos cantar essa música. Deus é maravilhoso. A Ele a glória. Cadê o pessoal da TV para tirar uma foto aqui? Cadê o pessoal da TV? A Ele a glória. Sobe aqui, sobe aqui. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante sua voz e cante a Ele agora. A Ele a Tá muito bonito, gente. Se você pode, levante as suas mãos aos céus. Para Deus é tão bom quando a gente faz isso. Esse jantar é para isso. É para você glorificar o nome do Senhor e falar: Deus, o Senhor é bom. A comida é um pretexto, mas Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Oh.
cante comigo, porque Ele vive, eu posso crer. Aleluia, nós queremos Jesus, porque Ele vive. Temor não há, não, não. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui novamente na Igreja Batista Getsemane com o pastor Jorge Linhares e toda a sua equipe, né, pastor Kleber, pastor Daniel. Uma alegria muito grande retornar a essa casa. E hoje, com essa pauta, né, jantar de empresários, que é uma turma que eu gosto muito. Então, Deus me colocou nessa posição de ser um empresário na nossa nação e é muito gratificante você poder compartilhar com pessoas que trabalham, né, no seu segmento, na sua área, e você poder trocar experiências, né, você falar um pouco sobre o que tem dado certo. O que a gente, no mundo corporativo, a gente fala muito do network, né? E dentro desse network vai ter também a comunhão com os irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, é a gente escolher muito bem os lugares que a gente frequenta e as pessoas com quem a gente anda. A gente precisa ser intencional nisso, a gente precisa ser seletivo. As pessoas que a gente tem andado são pessoas que vivem os mesmos princípios e os mesmos valores que nós queremos praticar, que nós queremos viver. Os lugares que a gente tem andado são lugares que têm abençoado a nossa vida e a nossa família. Porque a palavra de Deus fala, né, lá em Tiago, que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então as palavras, né, as pessoas, ou elas abençoam ou elas atrapalham. Não vai ter meio termo. Os nossos amigos que a gente escolhe andar ou nos ajudam a avançar e a andar no caminho correto, ou ele vai atrapalhar e vai colocar no caminho errado. Então a gente precisa ter muita atenção com isso e com muita sinceridade. Eu escolho muito bem os lugares que eu vou frequentar, as casas que eu vou frequentar, e quem vai frequentar também a minha casa. Então eu já quero começar dizendo isso, né? E para a gente iniciar, eu quero fazer uma oração. Eu quero trazer também uma leitura de um versículo que durante a minha fala hoje eu vou buscar explicar esse versículo na prática. Como é que eu vivo esse versículo na prática? Então vamos orar para que Deus nos abençoe nessa noite, amém? Vamos fazer isso? Uma noite como essa, queridos, eu não sei se você tem a noção que uma noite como essa pode ser um divisor de águas na sua vida. Quem tem noção disso? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Em um evento como esse, a minha vida foi profundamente impactada. Porque existe uma coisa chamada palavra rema.
Tem um dia que Deus te convida e que Deus te chama para uma programação e ele traz uma palavra que aquela palavra, você leva uma flechada no coração dessa palavra. E que depois dessa palavra rema, a sua vida nunca mais será a mesma. E um dia isso aconteceu comigo. E é por isso que eu amo participar desses eventos, porque normalmente o Deus que a gente serve continua fazendo a mesma coisa, porque Ele era, é e sempre será. Ele não muda. A palavra dele não muda. A palavra, ela é completa. Ela é completa e ela é atemporal. Então essa palavra, gente, a Bíblia Sagrada tem as respostas para tudo que nós precisamos. Tudo. Tudo que a gente precisa está aqui. A gente não precisa de absolutamente nenhum outro material para poder alinhar a nossa vida da forma e na direção do que Deus nos criou. E o ser humano, ele fica se batendo, ele fica se atrapalhando. Por quê? Porque às vezes ele está buscando a resposta para a vida dele em outros lugares. E aí quando ele vai buscar em outros lugares, vai atrapalhar, vai dar ruim. Porque se ele encontrar uma resposta que não está alinhado com a palavra, eu lembro quando Paulo diz assim, né? Se algum dia eu falar alguma coisa para vocês que está diferente do que está na palavra, fica com a palavra. Paulo alertou isso, né? Ou seja, se um dia eu der uma viajada aqui, acordar meio doidão e falar alguma coisa para vocês que não está fundamentado na palavra de Deus, esquece o que eu estou falando e fica com a palavra. Então eu quero dizer para vocês, fiquem com a palavra. Fiquem com a palavra. Ah, mas fulano disse, agora tem a teoria de não sei de quê, porque agora a inteligência artificial... Gente, fica com a palavra. Fica com a palavra. Com a palavra nós vamos terminar bem. Com a palavra nós vamos terminar bem. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado por essa reunião, por esse jantar, Pai. Obrigado por toda essa equipe que trabalhou, Pai, bastante, incansavelmente, para poder organizar tudo isso. E eu quero te pedir, Pai, especialmente por cada convidado, por cada família representada, cada homem, cada mulher, cada jovem que aceitou esse convite, Pai, e veio aqui para poder ouvir a Tua palavra, Pai, através da minha vida nesse jantar. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de fazer parte do Teu exército aqui na terra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, tudo começou numa crise muito grande que eu vivi no casamento. Eu vivi uma crise gigantesca no meu casamento e chegou um dia que eu, conversando com a minha esposa, eu cheguei para ela e falei assim, não dá mais e eu quero me separar. Nessa noite, ela olhou para mim e falou assim, Beto, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos com muitos problemas na área profissional e na área financeira, e o que está acontecendo com você é que você está misturando as coisas. O problema empresarial, profissional, o problema financeiro, as dívidas, tudo isso que está prejudicando a tua cabeça e que está te deixando irritado. Quem acha que dívida deixa a pessoa mais irritada? Levanta a mão. Eu sei, viu? Eu sei disso. Eu passei por isso. O primeiro negócio que eu montei, que foi lá em Salvador, na Bahia. Tem alguém de Salvador aqui? Ó, tem aqui um. Então, o meu primeiro negócio foi lá em Salvador. Logo depois que eu casei, fui para lá e abri uma empresa. E essa empresa não foi bem. E eu vivi a minha primeira crise, né, profissional e financeira. Eu era gerente de banco
e sair para poder abrir esse negócio. Você imagina gerente de banco que é cartesiano. Gerente de banco não pode ter um cheque. Se voltar um cheque, ele é demitido. Então você imagina como é que é gerente de banco. Eu era desse jeito, né? Tudo regradinho. Abri um negócio. O negócio não andava. Tinha mais boleto na mesa para pagar do que conta no saldo da conta do banco. Como é que imagina o desespero? Vocês não têm ideia do estresse que eu vivi. E aí ainda tinha um rapaz que trabalhava comigo no financeiro, que ele olhava para mim e falava assim: doutor, você veio garimpar ouro aqui na Bahia, achou foi pedra. Ele ainda brincava comigo. Aí o bolo de boleto assim para pagar, aí ele: vamos jogar para cima, o que cair na mesa a gente paga, né? Tinha que jogar para cima os boletos. Aí, pastor Jorge, ele falava: o que cair na mesa a gente paga, e o que não cair no chão a gente deixa para depois. Então, gente, durante essa situação, eu realmente, você fica muito irritado e você não fica bem emocionalmente. Não tem como você ficar bem emocionalmente diante de uma situação dessa, onde você está ali com dívidas. E aí, nessa conversa que eu tive com a minha esposa, eu falei: eu quero separar, porque eu não aguento mais isso. Eu vou acabar com essa história e, na pior das hipóteses, eu vou voltar para o banco. Vou voltar de onde eu vim. Na hora do desespero, o que eu pensei foi isso. Aí ela olhou para mim e falou assim: ô Beto, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que você está misturando as coisas, porque o nosso casamento não tem nada a ver com esse problema na empresa. O problema na empresa é uma coisa, o nosso casamento é outra. Mas deixa eu te pedir uma gentileza. Vamos fazer um curso de casais chamado Casados para Sempre. E depois, esse curso são 13 semanas. Quando acabar as 13 semanas, terminar o curso, se você quiser separar, a gente separa. Pode ser? Aí o que é que eu pensei? Eu falei: rapaz, para quem está nessa situação que eu estou, 13 semanas a mais ou 13 semanas a menos, não ia fazer tanta diferença. Aí eu falei: eu faço o curso contigo, vamos embora. Sendo que na minha cabeça era o quê? Eu ia fazer o curso, quando na 14ª semana, ou seja, terminou o curso, eu ia chegar e ia falar: quero me separar. Mas o que foi que aconteceu, gente? Durante esse curso, mais precisamente na 5ª lição, que fala sobre perdão, nesse dia Deus me pegou. E aí o líder ali ministrando essa lição de perdão, e aquilo foi tocando meu coração, né? Rasgou meu coração. E aí, quando eu cheguei em casa, na 5ª semana, na 5ª aula, eu cheguei e falei: Nath, eu quero conversar contigo sobre tudo que está acontecendo. Nós sentamos, naquele dia eu abri meu coração e falei tudo. Foi uma noite muito difícil para mim e para ela, mas foi uma noite onde a minha, vamos dizer assim, a minha restauração e a minha cura começou a acontecer ali. Foi quando eu consegui botar para fora tudo que eu precisava botar. E aí ela olhou para mim e disse assim: você quer realmente mudar o seu comportamento? Você realmente quer mudar a nossa história? Eu falei: quero mudar a nossa história. Quero fazer diferente. Quero ser um marido melhor. E aí ela falou: então tá, então eu vou te ajudar. Pouco tempo depois de terminar o curso, eu tive essa experiência extraordinária com Deus, e aí eu fui me batizar no dia 28 de junho de 2008. Eu lembro da data até hoje, porque foi muito forte a experiência para mim. 28 de junho de 2008. Depois que eu me batizei, que eu cheguei em casa, com essa dificuldade financeira que eu disse para vocês, eu já estava pensando em procurar trabalho, procurar emprego, porque o negócio não estava indo bem, não estava dando certo. Eu peguei a minha carteira de trabalho, que já estava em cima da mesa, porque eu já tinha separado a carteira para poder começar a procurar emprego. Quando eu cheguei em casa,
eu peguei minha carteira e fiz um registro nela, que eu realmente, eu só pode ter vindo da parte de Deus naquele dia. Não tem como ter sido vir de outra pessoa. Não tem como. E aí eu fiz assim, no lugar que tem lá que registra o emprego, aí tem lá empresa. Aí eu botei Comunidade Cristã Videira, que era a igreja que eu estava frequentando. Aí depois tem lá endereço. Aí eu botei Rua Deuteronômio número 28. Era o endereço da empresa. Aí depois tem lá função. Eu botei servo, fiel e obediente. Aí tem lá data de admissão. Aí eu botei 28 de junho de 2008. E aí mais embaixo tem assim, assinatura do empregador. Aí eu assinei Jesus Cristo. Assinei na carteira. Gente, eu não tinha a menor noção da dimensão do que eu estava fazendo. Eu não tinha noção, como eu tenho hoje, né, do mundo espiritual. A minha esposa, quando saiu do quarto, que olhou, que eu estava sentado na mesa escrevendo, ela falou, o que é que tu está fazendo aí? Aí eu mostrei para ela. Ela falou assim, pronto, enlouqueceu de vez. Enlouqueceu de vez, agora você vai ter que tirar uma segunda via, porque como é que você vai chegar para procurar um emprego e vai dar essa carteira, na hora que você der a carteira, o entrevistador vai fechar e vai dizer, esse não dá para contratar. Né? Porque não tem sanidade mental para poder contratar. Então ela falou, você vai ter que tirar uma segunda via. Naquele dia eu olhei para ela e disse assim, a partir de hoje, essa carteira nunca mais vai precisar ser assinada. Não me pergunta da onde que eu falei, de onde que eu tirei isso. Só pode ter sido, gente, o próprio Espírito Santo, que me tomou naquele dia e fez isso. E foi um dia que me marcou muito, porque foi o dia do meu batismo. E aí eu falei isso para ela, e eu comecei, gente, a conversar com as pessoas que eu conhecia, os empresários que eu conhecia lá em Fortaleza, porque a gente era de Fortaleza, tinha aberto o negócio em Salvador, depois que o negócio não deu certo, a gente voltou para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu comecei a conversar com os empresários e eu comecei a falar para ela. Eu falei, Nath, eu vou arrumar um negócio para a gente trabalhar, para eu abrir junto com alguém. E aí eu falava, eu estava conversando, procurando negócio, para poder conversando com os empresários, e quanto é que eu tinha na conta? Eu estava negativo. Eu não saí do zero. Eu estava devendo, na época era pouco. A minha dívida, depois que eu zerei tudo, ainda fiquei com uma dívida pequena. Foi por volta de uns 40 mil reais na época. Era uma dívida pequena. Mas eu estava negativo. E eu falando com o povo. Rapaz, vamos fazer algum negócio? Eu lembro até das pessoas que eu conversava e dos ramos que eles trabalhavam. Eu conversei com um que tinha uma fábrica de móveis lá em Fortaleza. E ele disse, bora, vamos abrir a gente abre uma loja. Eu abro meio a meio contigo. 50% meu, 50% teu. E aí, eu comecei a analisar o que é que eu ia fazer. Eu lembro demais um amigo meu chegando, dizendo assim para mim, Beto, tu é o cara quebrado mais abusado que eu conheço. Tu é o cara mais abusado que eu conheço, porque tu tá liso, quebrado e ainda tá escolhendo. Tá escolhendo. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje ele me falando isso. Eu estava sentado com ele na Pizza Hut, comendo uma pizza e obviamente que ele estava pagando a pizza, né? Porque eu estava quebrado. O celular que eu estava usando nessa época foi um celular que esse amigo me emprestou. Porque ele falou assim, Beto, tu não pode ficar sem telefone. Me deu um telefone e ele falou, esse plano aí que tem nesse telefone, tu tem 20 reais por dia para ligar. Pode ligar os teus 20 reais aí, 20 reais para tu ligar para poder tu ir atrás desses contatos que tu tá fazendo. Era um telefone emprestado. 20 reais de crédito por dia e eu devendo 40 mil. E eu continuei. Eu falei, eu vou perseverar e vai dar certo.
vai dar certo. Eu vou arrumar um negócio que vai dar certo. E conversava com um, e conversava com outro, e conversava com um. Depois, tive uma reunião lá em Salvador com um primo meu que tinha loja de motos. Ele falou, bora, eu abro a loja de moto contigo. Também avaliei, também não gostei. Não gostei do negócio lá. Eu falei, rapaz, esse negócio é muito complicado. Passei um final de semana dentro da loja. E aí eu conversava sobre números. Conversava sobre imagem de negócio, sobre vendas. Por que, gente, que eu fazia isso? Eu queria entrar num negócio que não desse errado como o primeiro deu. E que eu ia fazer por um médio e longo prazo. Quando a gente entra no negócio, quando a gente abre um negócio, não tem como você não pensar sobre o que você vai fazer. Como que vai ser tua rotina? Como é que vai ser o teu dia a dia naquele trabalho, naquele setor, naquela empresa? E às vezes a gente entra no negócio achando que vai dar bom e você depois fica, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa que não gosta ou o negócio não dá certo. Então, tem uma frase que meu sogro me ensinou que diz assim, ó, nem tudo que reluz é ouro. E aí, para nós empresários, presta atenção nisso. Às vezes, o que está brilhando é um anzol. Como é que o peixinho vai lá e é fisgado? Porque ele vem ali, pastor Jorge, nadando, aí vê um negocinho brilhando. Como às vezes aparece um negócio para a gente que brilha. Não brilha às vezes, né? A gente olha, rapaz, eu vou ficar rico agora. E aí a gente tem que olhar, tem que analisar com cautela, porque você entrar no negócio e dar errado, vai dar muito trabalho para você consertar esse erro. Às vezes é melhor você fazer menos negócios do que você entrar num e levar uma ré gigante, que às vezes vai atrapalhar o que está dando certo. Tem outra frase de um sócio meu que eu gosto, que ele diz assim, Beto, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar pobre tentando ficar rico. Essa é boa. Rapaz, pelo amor de Deus, cuidado para a gente não ficar pobre tentando ficar rico. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado, gente, com a nossa ganância. A gente tem que ter cuidado com a ganância. A gente faz um negócio, deu certo, aí a pessoa acha que tudo que ela for fazer vai dar certo. Calma, não é assim não. Não é assim não. E aí, gente, dentre essas conversas que foram com 5 empresários, desse momento que eu estou conversando com vocês, eu conversei com 5 empresários. Um desses 5, foi o fundador do Coco Bambu. Que eu conheci ele, conversei com ele, disse que estava procurando um negócio para poder abrir. E aí, diante dessa conversa com ele, teve um dia que ele me ligou. E aí ele falou, Beto, surgiu um ponto muito bom para abrir o restaurante, sendo que não é aqui em Fortaleza, é lá em Brasília, você topa? Aí eu já conhecia a história. Eu já sabia que o negócio era extraordinário. Eu já sabia que os restaurantes do Coco Bambu lá em Fortaleza eram sempre lotados. Era um negócio impressionante. Todo restaurante podia estar meio vazio lá em Fortaleza. Mas quando você passava em frente ao Coco Bambu, estava com fila. Eu olhei e falei, rapaz, essa empresa aqui é uma empresa que é extraordinária e que vale a pena eu mergulhar nela de corpo e alma. Vou mergulhar nela. E aí, deu tudo certo nessa conversa, nessa negociação. Obviamente que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples você entrar numa sociedade sem dinheiro. E chegou o dia que eu tive que conversar com ele sobre isso, que obviamente eu deixei para conversar sobre isso mais para frente. Eu não ia falar isso na primeira reunião, né? Não, eu estou sem dinheiro. Não, então passa, né? Vamos para o próximo. Então, nós temos que ter, até nisso a gente tem que ter a cautela. Que horas que você vai falar cada coisa, né? Eu não menti, mas eu esperei a hora certa para poder falar sobre isso.
Aí ele chegou para mim nessa reunião e falou assim: Beto, tudo bem, vai dar certo lá em Brasília, eu visitei lá, o ponto é extraordinário, mas eu quero saber uma coisa, tu tem quanto para investir? Rapaz, pensa na reunião mais difícil que eu participei na vida, que eu queria um buraco para enfiar a cabeça, porque como é que você conversa sem ter dinheiro, né? Aí eu olhei para ele e falei: então, doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Rapaz, esse negócio que eu abri lá na Bahia, eu quebrei. Porque ele sabia da história, né, de Salvador. Aí eu falei: eu quebrei e estou sem dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas tu não tem, teu pai não te empresta não? Um tio, um avô, tu não tem ninguém para arrumar não? Eu falei, doutor, pior que não. Pior que tem não, mas eu estou aqui pronto para poder a gente arregaçar as mangas, partir para cima e fazer esse negócio dar certo. E aí eu demonstrei o interesse e a vontade de fazer a coisa acontecer. Resumindo, ele olhou e falou assim: tá bom, tá fechado, você vai entrar e eu vou te emprestar o dinheiro todo. Então, é a mão de Deus, é um milagre. O milagre que eu cheguei, quando foi meu batismo que eu disse para vocês? Sabe qual foi o mês que eu assinei o contrato dessa sociedade do Coco Bambu? Novembro de 2008. Novembro de 2008. Foi muito rápido, né? Foi de junho para novembro. Em novembro eu assinei esse contrato e em dezembro eu pousei em Brasília pela primeira vez, já para poder morar, já para poder fazer a obra do restaurante e já para poder inaugurar e abrir o negócio. Então, o que aconteceu? Dezembro de 2008 pousamos, logo no primeiro dia útil de janeiro começamos a obra, inauguramos a primeira unidade lá em Brasília, que é aquela unidade do Lago Sul, não sei se alguém aqui já conheceu, pastor Jorge já conheceu, e foi em maio de 2009. Maio de 2009 nós abrimos o primeiro restaurante na cidade e hoje nós temos 8 restaurantes na cidade. Só em Brasília. Só em Brasília são 8 restaurantes. Eu consegui pagar essa dívida que ele me emprestou o dinheiro todo. Eu consegui pagar em um ano. Em 12 meses eu paguei 100% do dinheiro que foi emprestado, que é um negócio extraordinário. Qual é o negócio que vocês conhecem aí que tem payback de 12 meses? É muito raro, né? E aí, nesse caso, nós fomos muito abençoados ali na cidade e a gente está avançando, está crescendo. E hoje, né, em Brasília, nós temos 8 restaurantes. Nós somos sócios dos fundadores. Os fundadores são sócios de todas as lojas do Brasil. Eles têm hoje 76 lojas no Brasil. Hoje é um dos maiores grupos, né, grupos de gastronomia do nosso país. E isso é uma coisa extraordinária da gente, de aprendizado, de maturidade, de crescimento. Então, eu sou sócio desses caras desde 2009. Então, isso é uma bênção muito grande, né? Aprender, estar junto das pessoas certas, né? Colocar em prática, fazer tudo com excelência. O pastor Jorge aqui tem essa cultura, a cultura de estudar, a cultura de aprender, a cultura de fazer tudo com excelência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, façam com excelência. Façam com excelência. Às vezes, a gente não está fazendo com excelência porque a gente está inventando de fazer muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes, para fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não vai ser bem-sucedido em nenhuma delas. Então eu quero trazer essa mensagem para vocês, que escolham nesse momento da vida de vocês, nessa fase, nessa estação que você está agora, onde é que você precisa colocar o seu foco e a sua energia? O seu foco, a sua energia e os seus recursos.
Filtra. Porque o que acontece? Se a gente não colocar esse foco, a gente vai dispersar muito. E aí a gente fica fraco em tudo. Então eu quero trazer, né? Eu quero ousar em trazer para vocês os pontos que eu foco hoje. Pode ser? Os pontos que eu foco hoje. E o que é prioridade na minha agenda. E uma coisa que eu aprendi que eu quero falar para vocês. Nós temos tempo para tudo que a gente prioriza. Quem está anotando, anota essa frase. Nós temos tempo para tudo que a gente prioriza. Quando uma pessoa fala para você, eu não tenho tempo de fazer isso, qualquer assunto, é porque aquilo não é uma prioridade para ela neste momento. Então nós vamos ter tempo para tudo que a gente prioriza. Primeira coisa que eu quero incentivar vocês a cuidarem, né? A colocar na agenda. Primeira coisa, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Porque a gente tem muita coisa para fazer, gente, na vida. A vida, ela é cheia, ela é repleta. E quanto mais a gente for avançando, a gente vai continuar com projetos. Sabe qual é o segredo da longevidade? É a gente continuar sempre com projetos de curto, de médio e de longo prazo. Eu aprendi isso lendo uma história de um judeu, que aos 90 e poucos anos, ele estava trabalhando, estava ativo, projetos, onde é que ele... Aí a pessoa perguntou para ele, o senhor está investindo em quê? Ele com 90 e poucos anos de idade, ele disse, eu tenho projetos de curto, de médio e de longo prazo. Ele com 90 e poucos anos estava super ativo. Então, cuidado com a sua alimentação, faça atividade física. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem hoje, sexta-feira, já fez algum tipo de exercício físico? Levanta a mão. Não pode mentir, viu, gente? Nós estamos na igreja. Cadê? Levanta a mão mais alta aí. Ó! Glória a Deus. Eu também já fui hoje, viu? Glória a Deus. Então, olha só. A gente precisa de saúde, sabe por quê? Porque nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós vamos ter os nossos filhos e os nossos netos. Como é que você vai brincar com seus netos se você não cuidar da sua saúde? Quando seu neto chegar para brincar com você, vovô, vamos jogar bola. Aí você está todo empenado, vovô não pode não. Vovô não pode não. E aí? Então, primeiro ponto, vamos cuidar da nossa saúde. Segundo ponto, gente, esse ponto aqui, existe um poder nisso, que é um negócio extraordinário. E aí eu vou respaldar com a palavra, tá? Eu vou abrir aqui a versão, eu vou abrir aqui na NVI, que esse texto é Malaquias 2,15. Malaquias 2,15. Olha o que é que diz esse texto, ó. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Vocês lembram lá de Gênesis 2,24, que fala que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Lembram disso? Uma só carne. Em Malaquias, ele remete a esse texto e ele fala, e por que Deus fez um só? Fez marido e mulher se juntar e tornar uma só carne. Aí está escrito aqui, ó, porque ele desejava uma descendência consagrada para Deus. Vou repetir. Porque aqui tem uma chave muito poderosa. Essa é a principal chave que eu vim trazer para vocês nessa noite. É essa. Porque Deus desejava uma descendência consagrada, ou seja, separada para Ele. Ah, então peraí. Então quer dizer que
que eu não casei não foi para ser feliz, não. Porque a gente casa, né? Falando assim, encontrei o príncipe encantado, encontrei a princesa encantada e casei para ser feliz. Desculpa decepcionar vocês, mas não é isso que está escrito na palavra. O que está escrito aqui é que a família é o lugar para que a gente, alinhados com Deus, ou seja, o marido estando bem, a esposa estando bem, os dois se tornem uma só carne e possa preparar a descendência e enviá-los para Cristo. Por que eu estou fazendo um destaque nisso aqui? Porque isso muda tudo. A partir do momento que eu entendo isso, muda tudo. Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas prioridades que eu já falei para vocês? Então, qual que é a minha principal missão de vida hoje? A minha principal missão de vida é em primeiro lugar, continuar tendo um relacionamento com Deus. Número 1, relacionamento com Deus. O vertical é que faz o horizontal. Não tem horizontal se não tiver vertical. Tem que ter adoração, tem que ter leitura da palavra. Não tem como a gente conhecer mais de Deus se a gente não conhecer a palavra. Não tem como. Como é que eu vou conhecer de Deus se eu não conheço a palavra dele? Como é que eu vou conhecer o meu irmão aqui? Como é que é teu nome? Augusto. Como é que eu vou conhecer o Augusto se eu não ouvir o que ele tem para dizer, se eu não conhecer a palavra dele? Então nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento e a nossa aliança com Deus. Porque a Bíblia diz, né? Está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Gente, e aí deixa eu fazer um parêntese. O que é que a gente pode, o ser humano ele pode interpretar errado? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? Será que é tudo que eu quero materialmente? Não obrigatoriamente. Sabe o que é que vai ser acrescentado? Vai ser todas as coisas que a gente precisa receber para poder a gente se tornar a pessoa que Ele quer que eu seja. Vocês estão entendendo? Eu tenho que fugir do que eu quero para mim mesmo, porque se Deus tivesse escutado, tivesse dito sim para todas as minhas orações, eu estava ferrado. E ainda bem que Ele diz não para algumas orações nossas, gente. Porque o coração é enganoso, nós precisamos guardar o nosso coração. O coração do ser humano é enganoso. E do nosso coração é que vai proceder, né? Tem um ditado, né, que fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Eu, sinceramente, eu tenho aprendido, especialmente de 2017 para cá. 2017 foi um ano muito forte para mim. Muito forte. Muitas coisas extraordinárias aconteceram em 2017. E uma delas foi eu me afastar do domínio de Mamon sobre a minha vida. Isso aconteceu em 2017. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é fácil a gente se libertar da opressão do dinheiro. Quem disser que é fácil, está mentindo. Porque não é fácil. O dinheiro exerce uma opressão muito grande para a nossa vida e, naturalmente, para a nossa família. Existe uma opressão muito grande nisso. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o próprio Senhor Jesus disse. Ele mesmo disse na palavra dele. Ele disse assim, vocês tenham cuidado, guardem o coração de vocês, sabe por quê? Porque dificilmente um rico herdaria o reino de Deus. Eu não esqueço dessa palavra. E se Jesus falou isso, gente, está registrado aqui, vocês acham que ele sabia o que estava dizendo ou não?
como tudo que ele disse, né? Não só essa parte, como tudo que ele disse que está registrado na palavra, ele disse, cuidado, cuidado, sabe por quê? Porque senão o dinheiro vira um Deus. O dinheiro vira um Deus. Deixa eu falar para vocês, biblicamente, trabalhar, prosperar, crescer, não tem problema nenhum disso. Sendo que a palavra diz que o problema, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí eu acho lindo quando eu começo a conviver com pessoas que conseguiram vencer isso e que são apaixonados por Jesus e que o dinheiro não exerce essa pressão na vida dele. Está aqui o pastor dessa igreja. Está aqui para servir de referência e de exemplo para a gente. Pastor Jorge Linhares, ele aonde chega é um dos homens mais generosos que eu conheço. Aonde chega, ele ajuda as pessoas. É assim ou não é? Vocês que convivem mais com ele do que eu. Uma salva de palmas, gente. E é lindo quando a gente conhece homens e mulheres que estão de carne e osso aqui nessa vida, mas que Deus guardou, que Deus guardou ele desse domínio do dinheiro sobre a vida dele. E como eu estou falando para empresários, eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que alertar para vocês isso, porque eu estou lá em Brasília, na minha luta, para eu não ser tragado nisso, para eu não ser pego nisso. Então eu estou trazendo essa palavra de alerta para que vocês fiquem atentos a isso, porque é muito fácil, gente, é muito sutil, vai começando, a gente não tem nem noção, daqui a pouco nós estamos tomados e nós estamos vivendo, as nossas decisões estão sendo tomadas por causa do dinheiro, exclusivamente. Muito cuidado, muito cuidado. Lembra disso, o nosso trabalho é um meio. Repete essa frase comigo. O nosso trabalho é um meio, ele não é o fim. Ele não é o fim, ele é um meio. E meio para quê, Beto? Meio para você cuidar bem da sua família. É o meio para você cuidar bem da sua esposa, cuidar bem dos seus filhos. E depois que você está cuidando bem da sua família, que aqui está dizendo que é a nossa missão, que é para ser a nossa prioridade, o que é que vai acontecer? Nós vamos transbordar. Existe o transbordo. Depois que eu cuido da esposa, cuido dos filhos, a minha casa está redonda, né? A minha casa está com paz, está com alegria. O que Paulo diz é que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Deixa eu te perguntar, na tua casa você tem tido paz e alegria no Espírito? Esse é o nosso objetivo principal. Não é, eu quero conquistar um patrimônio de X milhões. Não interessa. Não interessa quanto você tem na sua conta hoje, de verdade. Não interessa, sabe por quê? Porque o que importa é se você está vivendo e avançando sobre os fundamentos corretos. O fundamento é mais importante do que o valor que você tem na conta. E eu estou falando isso para você, gente, com muita convicção, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu rodo esse país, eu converso com vários empresários, e eu estou falando para vocês por experiência, tanto a minha como a dessas pessoas que eu conheço e que eu converso. Além de empresário, eu sou pastor. E nesse ambiente do pastoreio, tem também os gabinetes. Então eu tenho experiência para falar para vocês. E eu lembro de um caso, eu sentado lá no restaurante, fui apresentado a um banqueiro do Rio de Janeiro. Estava sentado 3 pessoas almoçando. Eu, um amigo que conhecia os dois, e esse banqueiro, nós sentamos para almoçar. No meio dessa conversa, esse banqueiro só falava de dinheiro.
esse banqueiro só falava de patrimônio. Esse banqueiro só falava da Ferrari que ele tinha comprado. Só falava do helicóptero que ele tinha trocado. E eu escutando aquela história, e aquilo, para mim, já soa ruim. Quando eu sento na mesa e a pessoa só fica falando disso. Como eu já disse aqui hoje, a boca fala de quê? Do que o coração está cheio. Aquele cara só falava disso. Quando esse nosso amigo que levou ele lá, que me apresentou ele, foi no banheiro, eu olhei para ele, eu estava conhecendo aquele homem naquele dia. Naquele dia. Eu olhei bem na bila dos olhos dele, assim. Eu fui lá dentro da alma dele. E aí eu disse assim, fulano, deixa eu te falar um negócio. Que conversa esquisita é essa tua? Que conversa é essa? Tu tá me conhecendo hoje? Tu só falou de bens materiais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não é casado, não? Tu não tem filho, não? Tu não me falou da tua mulher? Tu não me falou dos teus filhos? Tu não me mostrou uma foto da tua família? Rapaz, esse cara começou a chorar na mesa. Ele começou a chorar. Saiu, literalmente, a lágrima escorreu no olho. E aí ele olhou para mim e disse assim, ele falou, Beto, agora você tocou num assunto muito delicado. Aí eu falei, foi, por quê? Ele falou, rapaz, para construir esse império que eu tenho hoje, eu perdi o meu filho para as drogas. Ele disse, de vez em quando, eu acordo no sábado, o meu filho não está em casa. Eu tenho que pegar um funcionário meu, ele vai lá no morro, lá no Rio de Janeiro, para poder pagar a dívida dele com os traficantes e trazer ele de volta para minha casa. E aí eu falei, meu Deus, eu vi aquilo, né, forte, mas foi o próprio Senhor, né, que pediu para eu perguntar isso para ele, né, para eu chegar e fazer um alerta. E ele tinha consciência disso. Ele falou, Beto, eu perdi o meu filho porque eu não tinha tempo para ele. Eu não tinha tempo para ele, era o tempo todo correndo, porque o negócio era o fim, o Deus dele era o dinheiro. Então, gente, eu quero fazer esse alerta para vocês. Vamos cuidar bem da nossa família. É um alerta. É um alerta. Existe um negócio extraordinário da parte de Deus quando um homem, e aí eu direciono essa palavra mais para os homens. Vocês me perdoem, mas eu vim aqui para falar isso para vocês. E vocês vieram aqui para ouvir isso. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Existe um negócio extraordinário da plenitude do Espírito Santo na nossa vida quando a gente está cuidando bem da nossa família. Quando a gente está cuidando bem da nossa esposa e quando a gente está cuidando bem dos nossos filhos. É um negócio que eu não sei nem explicar direito. Vocês têm que experimentar para poder vocês... É difícil até de explicar, mas é aquela frase de Paulo, né, que diz assim, aprendi a estar satisfeito, né, o contentamento, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Pensa, quando você está cuidando da sua família, quando você está dando o seu melhor para a sua família, meu amigo, você passa por qualquer situação. Você pode ter menos dinheiro, mais dinheiro, a família está unida, nós estamos juntos e nós estamos avançando, apesar das circunstâncias. Porque nós não vamos andar pelas circunstâncias. Quem é filho de Deus, filho, Romanos diz, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós temos uma herança. Não é à toa que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque tem a ver com herança. Vocês pegaram essa? Eu não sei se todos aqui já tinham pensado nisso. É Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa palavra tem uma herança para a gente. E nós que confessamos, né, Jesus como Senhor e Salvador, nós que queremos ter esse patrão que eu fui contratado em 2008, nós que queremos ter esse patrão, nós somos filhos, nós somos herdeiros. E eu, sinceramente, eu não estou querendo correr para ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma.
Tô fora. Teve uma vez que eu estava dando uma palestra para empresários, aí me perguntaram, né? Eu abri para perguntas, aí falaram: Beto, e tu quer chegar num patrimônio de quantos milhões? Até, tu vai trabalhar e vai produzir até chegar, qual é a tua meta? Quantos milhões? Eu falei: meu irmão, deixa eu te dizer, a minha meta não é um número de patrimônio que eu vou chegar. A minha meta é se eu estou mantendo a minha aliança com Deus, se eu estou cuidando da minha esposa, se eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu sou o provedor para botar comida naquela mesa. Essa é a minha meta. A minha meta é não faltar comida para a mesa daqueles lourinhos que eu tenho lá em casa. Essa é a minha meta. Nós temos 4 filhos. Sou casado com a Nathalie, e nós temos 4 filhos. O Caio, a Ana, a Sofia e o João. 13, 11, 5 e 3. Joãozinho está com 3. E tá eu estou num dilema danado, que eu marco a vasectomia e desmarco. Marco e desmarco. Aí a mulher, eu acho que o médico vai me demitir. Eu acho que ele vai dizer: sai daqui que nem tu sabe o que é que tu quer. Então, meus irmãos, nós estamos aí com 4. E não sei, viu, pastor? Eu não sei. É um bom número, né? Eu sei que é animada, a casa é animada. Sabe, porque a gente conversa, a gente convive, a gente se abraça, a gente se beija. Pensa num cara que é apaixonado pelos filhos, sou eu. Apaixonado pelos filhos. E aí eu quero dizer para vocês, tem outra palavra na Bíblia que diz, está lá em Malaquias também: o coração do pai se converterá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterá aos pais. Essa palavra é extraordinária e ela é muito forte. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu quero que nessa noite a gente, como filhos aqui, como filhos de Deus, todos os homens, todas as mulheres, inclusive os jovens que estão aqui, eu quero que a gente, no final, a gente faça uma oração aqui para que o coração de Deus se converta à nossa vida e o nosso coração se converta a Ele. Por quê? Porque depois que o nosso coração se converter a Ele, rapaz, esquece. Aí nós vamos dar glória, meu irmão. Vamos glorificar. Nós vamos ser felizes, sabe? Nós vamos glorificar, e aí eu volto a dizer, nós vamos glorificar apesar das circunstâncias, porque a gente anda por visão, não é por vista. O que você está vivendo hoje, o seu momento hoje, a foto de hoje, não é a tua identidade. Não é a tua identidade. Essa foto é apenas uma foto e ela é passageira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma nuvem negra pode estar em cima da tua vida hoje, mas a nuvem negra é passageira. Ela é passageira, porque tem o favor de Deus, tem a misericórdia de Deus, tem poder de Deus. O mesmo Deus que vocês já leram as histórias aqui, com muito poder, com muita graça e com muita misericórdia, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: por trás da nuvem negra, o sol não parou de brilhar. É lindo isso, né? Por trás da nuvem negra. A gente está olhando, está vendo a nuvem negra. A nuvem negra é o quê? É a vista. Quando eu olho pela visão, que eu amplio e vou para a visão de Deus sobre a minha vida, qual é a visão? O sol não parou de brilhar. Agora tá escuro aqui, mas lá no Japão está claro. Vocês estão entendendo? O sol não parou de brilhar e a gente vai avançar. Nós vamos avançar. E eu quero dizer para vocês
que esse trabalho, né? Cheguei, falei sobre relacionamento com Deus, falei sobre relacionamento com a esposa, falei sobre relacionamento com os filhos e falei sobre saúde, não foi? 4 pontos principais da sua história, da sua vida, do seu chamado, do seu legado. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa tanto com as coisas passageiras. Às vezes a gente deixa de se preocupar com as coisas que são mais importantes, que são as coisas eternas, porque a gente está preso nas coisas que são passageiras. Qual que é o legado que nós vamos deixar? Para onde que a gente está apontando os nossos filhos? As pessoas chegam para mim e aí fazem a seguinte pergunta: Beto, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Vocês já ouviram essa frase ou não? Aí eu inverto ela e pergunto: que filhos nós vamos deixar para o mundo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós podemos deixar um impacto positivo para a sociedade que a gente vive, para a geração que a gente vive e para as próximas gerações, de acordo com o que a gente decidir fazer. Sabe, a gente precisa tomar uma decisão. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que eu percebo? Tem gente que fala, eu quero isso, quero isso, quero isso. Está lá a listinha. Mas na prática, a vida dele aponta para o outro lado. Ele escreve lá no GPS que ele quer vir para BH, mas ele pega o carro e vai dirigindo para Goiânia. E aí ele não vai chegar em BH. E depois ele ainda fica reclamando dos outros. Fica dizendo que a culpa é do pai, a culpa é da mulher, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Nunca a culpa é dele. Nunca ele bate no peito para dizer, a responsabilidade é minha. Eu pisei na bola. Eu não estou fazendo o que tinha que ser feito. Eu não estou pagando o preço para fazer tudo que eu tenho que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e aí eu vou encerrar. Dizendo o seguinte: tudo na vida tem um preço. O sucesso à luz da palavra de Deus tem um preço. E o fracasso também. E aí eu quero perguntar para vocês, qual é o preço que você quer pagar? Porque tem gente que fala assim, mas para ter tudo isso que você está dizendo, Beto, cuidar da saúde, cuidar da mulher, cuidar dos meninos, cuidar do trabalho, isso dá muito trabalho. Dá sim. Dá muito trabalho. Inclusive, se você quiser priorizar esses pontos que eu estou dizendo para vocês, que eu tenho priorizado e tem dado certo, você vai ter pouco tempo para outras coisas. Não vai sobrar mais muita coisa, não. Não vai sobrar mais tempo para muita coisa, não. Então, o que é que você tem que fazer? Cortar algumas coisas que você deve cortar, que não é para estar na tua agenda, e colocar coisas que precisam estar na tua agenda e não está. Agora, isso, gente, é uma decisão muito pessoal. Porque você só precisa ter consciência que você, por ação ou por omissão, você está tomando decisão. Por ação ou por omissão, você está tomando decisão. A omissão é uma decisão de não fazer. Então depois, não reclama. A única coisa que eu quero pedir para vocês, não coloquem a culpa dos seus resultados em outras pessoas. Não coloquem. Não coloquem. Tenham a coragem, né, de olhar para o espelho e saber que você é que está fazendo as suas escolhas. Amém? E aí, gente, eu venho priorizando isso na minha agenda. Eu venho priorizando isso que eu estou falando para vocês. Juntei isso aqui e vou falar do último. Qual que é o último? O último é, se envolva com um projeto do seu chamado. O que é isso? A sua vida aponta
Para que tipo de projeto? Para abençoar outras vidas. O maior problema do ser humano é o egoísmo. É somente a seta para o seu próprio umbigo. Sou eu, é o meu, é o ego. É o ego. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode fazer de pegar essa seta que é para o próprio umbigo, virar ela e apontar para outras pessoas? Resumindo, vou falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Como você pode abençoar outras vidas por onde você passar? E aí, a nossa casa, eu e a Nath, como a gente viveu essa crise no casamento, como a gente viveu isso, qual que é o nosso chamado, eu e a Nath? O nosso chamado é cuidar de famílias. Cuidar de famílias. Esse livro que eu trouxe hoje aqui é um livro escrito pela Nath. Esse livro conta o nosso testemunho, é bem mais completo de tudo isso que eu falei para vocês. E no final, ele aponta para o ministério e o curso que a gente tem para casais, que é o curso que chama Sendo Um. Depois, se vocês quiserem ver, o Instagram é sendo.1 e o 1 escrito, né? O M. Sendo.1. Depois vocês entram lá para poder dar uma olhada. Então, de uma crise, olha o que é que Deus faz com uma crise. Com uma crise, Deus restaurou a minha vida profissional e financeira. Depois, achando que era pouco, restaurou por completo o nosso casamento, né? E nós estamos cuidando, eu e ela, cuidando da nossa família e cuidando de outras famílias, abençoando outras famílias. Toda segunda-feira, a gente tem reunião com casais dentro da minha casa. Toda segunda-feira. Tem uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre. 2 turmas por ano. E ali a gente recebe aqueles casais e a gente vai passando ponto a ponto, e aqueles casais e aquelas famílias, gente, depois de 14 encontros com a gente e com o encontro com a palavra, porque o fundamento do curso é a palavra, aquelas famílias saem completamente transformadas. É um negócio assim extraordinário, extraordinário. E aí tem uma frase que eu digo que é o seguinte: alguns amigos que eu tenho colecionam relógio de marca. Alguns amigos que eu tenho colecionam obra de arte. Já tem gente olhando para os relógios, né? Falei de relógio. Tem amigo meu que coleciona carro antigo. Eu chego lá na garagem dele, tá lotado de carro antigo. E não tem nada errado com isso. Mas eu e a Nath, a gente decidiu colecionar famílias restauradas. Sabe? É um negócio muito forte, gente, por dentro da gente, sabe? É um negócio forte. Por que a gente sai viajando, ministrando no Brasil e fora do Brasil, ministrando para famílias, para casais, para empresários? Por quê? Porque a gente sabe que um dia como esse pode mudar completamente a nossa história. A gente sabe disso. E é por isso que eu invisto. Sabe quem é o maior investidor e patrocinador do nosso ministério? Adivinha quem é? Sou eu mesmo. Muitas vezes eu pago para ministrar, pago para viajar. Agora mesmo em setembro, a minha esposa foi para os Estados Unidos para poder ministrar em 5 igrejas de lá. Eu pagando passagem, eu pagando hospedagem e eu dizendo, porque os irmãos estavam lá dizendo, nós precisamos receber essa palavra aqui. A viagem financeiramente deficitária. Se eu fosse olhar só pro recurso financeiro, deu prejuízo, entre aspas, a viagem. E no mundo espiritual, o que foi que aconteceu?
5 igrejas, 5 ministérios diferentes, centenas de pessoas ouvindo a palavra. Então, meus irmãos, eu quero pedir que vocês fiquem em pé agora, para poder a gente ter um tempinho de adoração a Deus. Sabe, eu quero que você possa esquecer de tudo lá fora, esquecer de quem está do teu lado aí na mesa, esquece de tudo. Eu quero te pedir que agora você tenha um tempinho de se conectar com Deus, de se conectar com o teu Pai. Eu não sei se todos aqui têm essa consciência dessa paternidade. Então se conecta com Deus, pode fechar teus olhos e simplesmente escuta o louvor, faz uma oração para Deus agora, nesse momento. Não precisa falar, não precisa abrir tua boca e falar alto, ninguém precisa escutar o que você tem para falar com Ele, mas eu quero te pedir que você abra o seu coração e entregue nas mãos de Deus o que você tem para entregar na mão dele hoje. Fala para Ele onde que está apertando, fala para Ele o que está doendo, fala para Ele o que você está precisando da ajuda dele. Você está precisando da ajuda de Deus em qual área da tua vida? Apresenta para Ele. Não tenha vergonha, Ele já sabe o que é, tá? Ele só quer ouvir você falando. Ele já sabe o que é. Vamos entregar nas mãos dele agora. Amém? Pode ser? Em nome de Jesus, esse momento é um momento seu com Deus. É um momento muito pessoal e muito especial. Muito pessoal e muito especial. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Cada dia é uma expectativa, é uma ansiedade. Parece que está começando tudo hoje, né? Apesar de 26 anos, mas Deus tem sido honrado e glorificado. Os convidados estão aí. A gente se sente muito prestigiado pela presença de todos aqui. A comunhão ela é a principal, né? A gente fala do network no mundo mais corporativo. Aqui dentro, como você mesmo disse, é a comunhão que prevalece. A experiência que a gente tem aqui sempre é o crescimento que a gente tem no nosso mundo corporativo, e ele começa aqui dentro, porque quando ele é abençoado por Deus, com pessoas que estão conectadas com o Senhor, eu acredito que as portas se abrem de uma maneira muito mais fácil e às vezes até lugares que a gente nunca imaginou estar, pode acontecer na nossa vida. Olha, é super importante a gente escolher muito bem com quem que a gente anda, né? Então, essa comunhão com empresários que têm os mesmos princípios, os mesmos valores e que querem, né, os mesmos objetivos para suas famílias, é assim que a gente tem feito esse filtro e é assim que eu escolho com quem que eu vou andar, as casas que eu vou frequentar, com quem meus filhos vão andar. Então, na verdade, essa comunhão, ela é muito saudável e a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente vai andar. Sim, na verdade, assim, quando eu participei dos primeiros, eu ainda não fazia parte da equipe dos empresários, né? E era um desejo meu. Eu era diácono e sempre participei dos jantares e sempre tive vontade de fazer parte dessa equipe. Então, quando, assim, através de Deus mesmo, né? De um desígnio de Deus, eu saí do diaconato e aí me ingressei na equipe dos empresários. E o que mais me chamou a atenção e que me chama a atenção é o empenho que a equipe toda, né, se mobiliza
para que esse evento aconteça, né? Então nós estamos trabalhando aí já há alguns meses para que esse evento ocorra e sempre ocorra da melhor forma possível. Nós temos que compreender este nosso papel neste planeta. É a mulher que gera vida. É a mulher que é hospedeira da vida. A vida vem por meio de nascimento materno. Tem umas mulheres pirata por aí dizendo que é mulher, mas mulher neste planeta nasce com útero. Mulher nesse planeta gera vida. Nós nascemos nesse planeta para gerar vidas, tá? Primeira missão da mulher nesse planeta é gerar vidas. Hoje a gente tem a opção de querer ou não gerar, mas não podemos ter a opção de matar se gerarmos, tá? Então a maternidade ela é inerente à mulher, tá? É uma coisa biológica. Gente, não se briga contra leis naturais. Eu vejo os ecologistas gritando pelas leis que regem o meio ambiente. Aí, quando são as leis que regem a biologia, as leis naturais, podemos mudar? Não. Tem que ser a mesma regra para o meio ambiente e para a condição biológica. Nós, mulheres, somos hospedeiras da vida. Nós geramos vida. Então, naturalmente, a maternidade faz parte da nossa Constituição. É natural, é biológico. Podendo ou não, querendo ou não, ser mãe é natural. Acho que família é o melhor projeto para a humanidade. É o melhor projeto. E nós mulheres podemos dar certo, conciliar carreira, faculdade, projetos pessoais, projetos sociais com maternidade. Eu tenho observado muitas mulheres cristãs não querendo ser mãe. E eu tenho conversado muito com elas. Repensem sobre isso. Vocês foram constituídas mulheres para gerarem vidas, para serem mães. É uma opção, mas ser mãe é divino. Há um potencial na vida das mulheres. Há uma graça, há uma libertação que Deus quer fazer através das mulheres. E no Brasil, nesse país, você não ficará presa numa cama de depressão. Você não ficará presa numa cama de pânico. Você cumprirá o propósito de Deus. A figura feminina, ela precisa entender, como está escrito no Salmo 139, que tem um livro onde foi escrita uma história a nosso respeito. E tem uma história escrita a respeito do ser humano, a respeito de cada mulher. E quando ela entender que ela nasceu para um projeto, para um propósito, vai acabar essa separação entre ela e Deus. Ela vai abrir o coração e falar: Deus, para que eu estou aqui nessa terra? Para o que o Senhor me fez nascer nessa terra? E quando a mulher usar o talento dela, o dom que Deus derramou sobre ela, a sociedade vai ser impactada. A sociedade vai ser abençoada. A sociedade, a sua família, o seu lar, a sua empresa, o local onde essa mulher que conhece a visão de Deus estiver, esse local vai ser um local diferenciado. Fala forte, fala: eu nasci para desfrutar do melhor dessa terra, em todas as áreas da minha vida. Fala comigo assim: o sangue que foi derramado foi por mim. Fala: eu mereço ser feliz nessa terra. Eu quero te dizer uma coisa que é muito importante para uma filha do rei que se posiciona como alguém que quer prosperar, vencer, avançar. Como alguém que quer resgatar o casamento, que quer restaurar a autoestima, que quer ser uma melhor avó, uma melhor mãe, uma melhor filha. Eu quero dizer para você: comece mudando as palavras ao seu respeito e a respeito das pessoas ao seu redor. Simples, simples. A palavra já está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, formou Jesus. Porque
A palavra estava lá. O verbo já estava. O Espírito Santo cobriu. Olha, a melhor maneira de levar a igreja a esclarecer esses assuntos é exatamente trazendo a luz sobre o assunto. É preciso que nós falemos com os jovens, com os velhos, com todos, sobre a importância de quem nós somos, porque Jesus Cristo veio para atear fogo sobre a terra. Ele diz em Lucas 12:49, eu vim para atear fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Então, quando a igreja para de pregar a palavra, a igreja para de ensinar a verdade. E quando a igreja para de ensinar a verdade, ela deixa de ser a igreja de Jesus. Nós precisamos falar disso abertamente e saber que o sexo foi criado por Deus antes do pecado. Com o pecado veio a libido sobre o sexo. E é contra a libido que nós precisamos orientar. Mas criou-se um tabu, não se fala mais de pureza, não se fala mais de santidade, não se fala mais dessas coisas como se elas fossem pecado. O pecado é usá-las de forma errada. Você vê que escolheram um rei, segundo os padrões dos povos vizinhos, mas esse rei que eles escolheram, na hora de precisar defendê-los, ele não teve coragem. Aí foi quem o Senhor escolheu, um improvável em sua casa. Tem uma improvável aí para os homens, mas uma aprovada pelo Senhor Jesus? É isso que nós somos. Olha para a sua história com carinho, com amor, com superação. Jesus disse, vá e não peques mais. Siga com a sua vida. Não fica nesse lugar de vitimismo. Não fica nesse lugar escuro. Caminha.